Aleluia. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Isaac. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tem alguém aqui feliz com Jesus? E Jesus está feliz com vocês? Maravilha. Meus irmãos estavam com saudade de pregar no culto de tarde. Não sei quanto tempo faz, né? A escala estava me colocando ou pela manhã ou na noite. Mas que bom estar aqui com vocês. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para nós passarmos ao ministério da palavra no livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Estou vindo para a igreja de paletó agora, irmão. Por quê? Da última vez que eu vim de paletó, uns 4 irmãos chegaram para mim e disseram: Pastor Gabriel, você está parecendo um pastor. Fiquei feliz pelo elogio, mas uma preocupação. Antes eu estava parecendo com o quê? Né? Sempre tem essa preocupação. Aí eu olhei para a mulher mais bonita do mundo. Falei: amor, tá bom só a camisa? Ela disse: não, amor, vá de paletó. Eu tenho que obedecer. Então pronto. Aleluia. Glória a Deus. Juízes, capítulo número 6. Eu não sei se vai ser um Lá menor. Olha aí. Eu não sei o que ele vê em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Tudo a ver com a palavra de hoje. Mesmo assim ele... Oh, Deus maravilhoso. Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Sou pequeno. Eita, coral lindo. Ele é. Oh, Deus, tu és maravilhoso. Oh, rei. Eita, Deus. Eu só quero adorar, pois estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolher. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Juízes capítulo 6, verso número 1. Adriano mandou mensagem para mim hoje e disse: pastor, qual é o tema da mensagem? O tema da mensagem de hoje é: Gideão, Deus encontrou você. Olhe para o irmão que está do seu lado, dê um sorriso. Já que você foi lá no dentista essa semana, fez o polimento, o clareamento. Se você encontrar um crente sorrindo por vento, provavelmente ele colocou facetas no dente. Né, aí tá aí, ó. Desse tamanho o sorriso. Fale para esse crente que está do seu lado e diga: Gideão, Deus encontrou você. Juízes capítulo 6 diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas.
Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Glória a Deus. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Vou ler novamente o verso 12, só para a gente guardar isso no nosso coração. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Terceira vez, só para a gente decorar esse versículo, pedagogicamente, todos juntos, vamos lá? 3, 2, 1. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: homem valente. Feche seus olhos. Pai, nós te amamos. Amamos o Senhor Jesus e amamos o teu Espírito Santo. Te pedimos, Espírito Santo, que fale mais uma vez conosco. Toque o nosso coração com a sua palavra. Que essa palavra não seja somente ensino, não seja só mais uma história da Bíblia, mas seja uma flecha que o Senhor disparou e foi direto no nosso coração. Nos dê de presente, Senhor, uma palavra rema. Abre os ouvidos do nosso coração. Toca a nossa vida. Fala conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, todos dizem. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a história de Gideão. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Gideão, ou pelo menos do seu famoso hino, Gideão e os 300. E Gideão é um dos juízes mais importantes, se não o mais importante da Bíblia. Ele é citado em várias vezes em outros textos da Bíblia, coisa que não acontece tanto com os outros juízes. Não sei se vocês lembram da história de Jefté, de Débora, de Baraque. São vários juízes que tiveram, mas Gideão, ele desponta, ele é o mais famoso, ele aparece muito mais. Por exemplo, ele é citado primeiro, mesmo sendo o quinto, já eu falo sobre isso. Ele se tornou o quinto juiz de Israel. Mas todas as vezes que vão citar os juízes, Gideão é citado primeiro. Hebreus 11:32, por exemplo, fala de Gideão na galeria dos heróis da fé. 1000 e tantos anos depois, o escritor aos Hebreus escreve e coloca Gideão como primeiro entre os juízes. Quando a gente vem, por exemplo, se puder colocar aí Isaías capítulo 9, verso de número 3, para você ver como essa vitória de Gideão marcou Israel. O profeta Isaías cita essa vitória em uma profecia. Isaías 9:3 diz assim: tu multiplicaste este povo a alegria, tu multiplicastes este povo, a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, o bordão que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Essa profecia de Isaías, falando da vitória de Jesus, que Jesus quebrou o jugo que estava sobre a gente. Jugo, para quem não sabe, é aquele aparelho que o boi coloca nas costas para sair puxando. Então, aquela alegria que Jesus trouxe, Isaías cita, trazendo um paralelo com a vitória de Gideão. De tamanha era a importância que Gideão representou, a sua vitória. Para você ter ideia, em 1 Samuel 12:10, Gideão também aparece como o primeiro dos
juízes. Eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, 1 Samuel 12:10. Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos a Baalins, a Astarotes. Mas agora livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou Jerubaal, que é Gideão, já eu explico essa troca de nome, Baraque, Jefité e Samuel. Então, ele surge sempre encabeçando os juízes. Ele surge sempre nesse espaço, sendo referência no seu período. E hoje eu quero mostrar para você essa história desse homem, né? Provavelmente isso é pelo fato de que com 300 ele venceu 120 mil. Com 300 homens, Gideão vence 120 mil guerreiros. Vamos lá. Antes de falar sobre a vitória de Gideão, eu quero falar sobre o encontro de Deus com Gideão. Antes de Deus colocar Gideão no fronte de batalha, primeiro Deus se revelou a Gideão. Antes de Deus colocar Gideão diante de uma grande vitória, primeiro Deus se apresenta a Gideão. Antes de Deus colocar Gideão na guerra para vencer o inimigo, primeiro Deus se apresenta a Gideão. Não tem como Gideão ir para a guerra sem conhecer Jesus. Não tem como Gideão ir para a batalha e ter vitória sobre o inimigo sem antes ter um encontro pessoal, único e personalizado com Deus. Essa lição se aplica para a gente também. Não tem como eu encarar as guerras da vida e esperar a vitória sem antes ter um encontro pessoal com Jesus. Há uma frase antiga que diz: eu não quero perder para o diabo às 10 horas da manhã, eu vou me encontrar com Deus às 5. Então, antes de você sair por aí pelejando, batalhando, nos corre do seu dia, garanta que você vai se encontrar com o Senhor na sua vida. Você não tem ideia da diferença que faz uma oração de manhã. Antes de você começar o dia, antes de sair para o trabalho, antes de você pegar seu carro, você está dizendo: eu só estou saindo de casa se a mão do Senhor estiver sobre a minha vida. Quem me protege não é o seguro veicular, quem me protege é a mão do Senhor que está sobre a minha vida, a minha casa. Então Gideão, ele tem um encontro com Deus. Mas vamos lá. Quem foi Gideão? A etimologia do nome Gideão vem de uma palavra hebraica que é Gideon, que significa aquele que corta com a espada. Guerreiro poderoso, guerreiro valoroso, ou guerreiro, soldado, homem forte, destruidor. Essa é a etimologia do nome Gideão. Ele é levantado no ano 1100 a.C. E ele está inserido, irmãos, num período muito crítico da história. Como assim, pastor? O período histórico que cercava Israel era um momento muito crucial de mudança. Porque 1100 anos antes de Jesus era o fim da era do bronze. Como assim, pastor? As pessoas desenvolviam a arte do bronze, as espadas eram de bronze, os escudos eram de bronze, as carruagens eram de bronze, os portões eram de bronze. Só que em 1100 a.C., eles descobrem outro metal que é mais forte que o bronze, o ferro. E todas as civilizações que dominavam o bronze começaram a morrer, porque foram surpreendidas com outro metal que era mais forte que o bronze, o ferro. Só que Israel tinha um problema: nem tinha arma de ferro, nem tinha arma de bronze. E nessa mudança, onde muitos povos que estavam fazendo espadas de ferro, especialmente os filisteus, você tem que lembrar dessa informação quando você for lá estudar a história de Saul e de Davi. Davi que matou o gigante. Na época de Saul, só quem tinha espada de bronze era Saul e Jonatas. O resto do povo ia com pá. Você já viu, é aquela história do cabo aí com faca para cima de tiroteio. Era o povo de Israel. O povo tudo armado com pá, com enxada, com foice. E o povo de lá com espada de ferro. E aí Deus nem arma Davi com espada de bronze, nem com espada de ferro. Deus dá a Davi uma funda, né? Deus é bom, glória a Deus. Mas vamos lá. Muitos povos começaram a colapsar.
Um desses povos que sumiram foram os hititas. Sumiram, acabou-se. E algumas civilizações começaram a crescer. Primeiro eram os filisteus, que eram da região de Gaza, povo do mar. Fica ali na costa do mar Mediterrâneo, naquela curvinha ali. Destruíram tudo, começaram a crescer. E outro povo que começou a crescer era o povo do deserto, que aqui na Bíblia já nos fala que era o povo do Oriente, que são os amalequitas e os midianitas. Só que qual é o problema e por que eu estou explicando isso? Esse povo que vinha do deserto, coloquei por favor o verso 3. Verso 3 do capítulo 6 de Juízes. Diz assim, ó: porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Então o povo que vinha do deserto vinha e consumia tudo. E Israel ficou extremamente fragilizado. Acabava com tudo. E qual é o grande problema aqui desse povo? E aqui eu quero que você preste bastante atenção. Esse povo aqui não matava. Esse povo aqui não tomava terra. Esses amalequitas e esses midianitas não queriam roubar a terra nem matar Israel. Eles queriam saquear. Qual é a intenção desse povo aqui que a gente leu no texto? Se colocar aí, por favor, o verso de número 4. Diz assim: acampavam Israel destruindo os produtos da terra, até a vizinhança, até em Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Qual é a mensagem por detrás disso daqui? Eu não quero que você morra, eu só quero roubar seu fruto. Você pode ficar na terra, mas você vai ter que ficar na miséria. Você pode morar aí, não tem problema nenhum, mas eu quero que você seja um miserável. Fique na terra, fique na sua casa, fique no seu bairro, mas eu quero que você viva em miséria. Você pode trabalhar, mas o trabalho, o resultado do seu trabalho, eu vou roubar. Você pode construir, mas no momento em que você construir, eu vou lá e vou roubar o que você construiu. Você pode plantar, mas na hora que você for colher, a colheita é minha. Israel plantava, plantava e plantava, esperava a colheita. Quando chegava a hora da colheita, lá no Oriente, do lugar que nasce o sol, vinha uma fumaça assim de areia se levantando do deserto. Lá vem os midianitas. Os midianitas vinham montados em seus camelos. O camelo era o tanque de guerra da época. Vinha veloz pelo deserto, cavalgando camelos, e roubavam tudo. Pastor Gabriel, o que é que eu tenho que entender com isso? Muitas vezes a estratégia de Satanás não é somente matar. Primeiro ele escraviza. Você pode viver, mas só olhando para baixo. Você pode viver, mas viva miserável. Eu quero que você viva mendigando. Eu quero que você viva no pouco. Eu quero que você tenha só a continha certinha para se manter respirando. Eu não vou deixar nenhuma gordurinha. Era assim que o povo estava. Que coisa terrível, né, meus irmãos? A terra é de vocês, mas o trabalho e o fruto é meu. Fique com a terra, mas o fruto é meu. Fique na terra, mas eu quero que você more na miséria. Fique na terra, mas você não será livre, será escravo e pobre. Desde essa época que o inimigo usa a pobreza, a miséria, para oprimir o povo de Deus. Pastor Gabriel, a palavra de hoje é uma apologia ao crente ser bilionário? Não. Mas eu quero que você entenda que colocar o povo na miséria não é uma estratégia de Deus, é uma estratégia de Satanás. O inimigo gosta de mendigos, gosta de você mendigando, gosta de você passando necessidade ao extremo.
Pastor, quer dizer que Deus nunca vai me colocar numa posição de fragilidade? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Deus muitas vezes nos coloca em lugar de fragilidade para que a gente aprenda a lição, para que a gente aprenda a viver da maneira que o agrade. Mas o inimigo não vai colocar você isso numa fase, ele quer que você seja assim por resto da sua vida. É literalmente comer o pão que o diabo amassa. Era assim que Israel estava. A Bíblia diz em João capítulo número 10: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus dizendo, vim para que tenham vida e vida em abundância. Imagina o povo plantando, na hora que eles iam se preparar para colher, qualquer vendaval que desse no deserto, ai meu irmão, já era. Lá se vai o trabalho, lá se vai todo o meu esforço. Tem muita gente que se encaixa exatamente aqui, trabalha e não tem recurso. Pastor, como é que pode? Trabalho e nada. Faço e nada. Acordo cedo, durmo tarde, como pão de dores. E aí, pastor? O povo fez isso também lá na época de Ageu. Vocês trabalham, semeiam e não colhem, juntam como se fossem saco furado. O povo já viveu isso outras vezes. Então essa opressão aqui se enquadra na vida de muitas pessoas que são povo de Deus. Eles eram povo de Deus, mas estavam vivendo sobre debaixo desse jugo, debaixo dessa maldição, debaixo da escravidão dos midianitas. Nesse cenário em que os inimigos têm exércitos de camelos, camponeses se enfrentam, eles começam a orar. Como assim, pastor Gabriel? Você sabe que as coisas estão apertadas quando os crentes começam a fazer campanha de oração. Não é não? Só faz campanha de oração quem está apertado. Nunca vi uma pessoa que está de boa orar 7 dias no Salmo 91. Nunca vi. Eu nunca vi uma pessoa que está tranquila, Ítalo, rindo por vento, achando graça, acordando 3 horas da manhã para orar. Eu não vejo, né? Se vocês tiverem exemplos, me contem. Mas campanha de oração é sinal que o povo está no arroxo. Você vê logo assim, irmão, vamos fazer uma campanha de oração aqui. Vamos jejuar. O povo começa a orar. O povo começa no meio da escassez, no meio da pobreza, no meio da falta de dignidade, eles começam a orar. Pastor, eu só vou começar a orar quando as coisas ficarem boas? Não. Quer vencer, comece a orar na escassez. Quer vencer, comece a orar no vale de ossos secos. Quer vencer, comece a orar debaixo da muralha, diante da muralha. Pastor Gabriel, não estou entendendo. Vou esperar tudo ficar bom aí. Não, irmão. O padrão bíblico é completamente ao contrário. É quando as coisas apertam que o crente corre para um refúgio secreto, usado desde a fundação do mundo, a oração. Diante do mar, Moisés foi orar. Diante da muralha de Jericó, Josué foi orar. Josué foi fazer o quê? Orar. Pastor, não estou entendendo. Quer mais exemplo? O povo aqui foi orar, foi clamar, foi buscar a Deus no meio da escassez. Lá, anos depois, em Daniel, sai um decreto de morte. Quem for pego orando vai para dentro da cova do leão. Daniel foi fazer o quê? Orar. Lá em Ezequiel, capítulo 37, o Senhor coloca Ezequiel no meio do vale de ossos secos. E veio o Espírito do Senhor e me tomou e me transportou para o meio do vale de ossos secos. E vi que eram muito secos, sequíssimos sobre a face do vale, sobre o abismo. Então o Senhor me perguntou: filho do homem, poderão
tornar a viver esses ossos, eu disse: Senhor meu, tu sabes. Aí o versículo seguinte: então profetiza, filho do homem, sobre o vale. Profetizar é o que, pastor? É orar. Tem pessoas que estão aqui no meio de dificuldade, no meio de escassez, no meio de fragilidade, em várias áreas de sua vida. Ore. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim: ora na escassez. Quanto maior for sua escassez, maior seja a sua oração. Às vezes tem uns irmãos aqui na igreja que é meio abestalhado, chega no culto e fica: não sei, porque fulana fica de pé, chora, grita orando. Não tem problema não, irmão. Cada um sabe onde é que o calo aperta no pé, não é não? Quando você vir para um culto desse, 4 horas da tarde, 7 da noite, e você vê um crente assim de mão levantada se acabando, sua escassez está grande, maior seja o seu clamor. Pastor, estou com muita sede. Grite pela água, meu irmão. Clame em altos pulmões. Faça com que todos os ossos desse vale escutem sua oração. O povo começa a orar, o povo começa a buscar, começa a levantar em oração. Deus levanta um profeta. O ministério profético é resposta de oração. Não tem profeta se não tiver oração. Igreja que não tem oração não tem profeta. Deus não fala onde não tem oração. Todo profeta que aparece fazendo zoada, se não tiver oração, é profeta do cão. Você pode até criar uma rima: sem oração, profeta do cão. O povo ora, Deus levanta um libertador, Deus levanta um profeta. Então, sem oração, profeta do cão. Dá até uma camiseta. Posta no Instagram e marca o pastor Gabriel Bata aí, ó. Ah, não sei o que tá. Não tem oração, não é de Deus. O povo começa a orar, Deus levanta um profeta. Primeira vez que o ministério profético é inaugurado. Que coisa boa. O ministério profético é inaugurado. Não havia profeta antes, aparece aqui. Os profetas de antes foram Moisés e Josué, mas só surge aqui o profeta que a gente nem sabe o nome. Coisa boa é profeta que você não sabe o nome. Falar de novo. Coisa boa é profeta que você não sabe o nome. Porque profeta que você sabe o nome, você pode achar que é por causa do profeta. Mas quando você não sabe o nome, você vai dizer: foi o Deus do profeta que levantou o profeta. Esse profeta surge aqui, a gente não sabe quem ele é, não sabe de onde ele veio, não sabe o nome dele, mas ele é levantado por Deus. Não queira saber do meu nome, queira saber do Deus a qual eu sirvo. Não precisa correr atrás de profeta. Vá correr atrás do seu quarto de guerra. Vá correr atrás da oração. Se tranque dentro do seu quarto e Deus falará com você. Acho tão bom quando o pastor Gabriel prega. Você me quebra desse jeito. Quem faz é Deus. A glória é de Deus. O Senhor é quem fala com a sua igreja. Aleluia. Deus levanta um profeta e a mensagem do profeta é uma mensagem impopular, boca quente. Primeira vez que Deus fala, podia dizer: vai dar certo, e não, vai tá todo mundo morrer. Que doideira, né, irmão? Nem pra... Deus levanta um profeta: vai salvar nós. O profeta diz: assim diz o Senhor, vocês estão vivendo isso por culpa de vocês. Já imaginou chegar num culto desse? Ah, pastor Gabriel na quarta-feira profética. Senhor, a miséria que esse povo está vivendo é tudo culpa deles. É deles. Olhe para o irmão que está do seu lado, aponta o dedinho para ele e fala: a culpa. Aumenta um pouquinho o volume. Fala, olha para o irmão, olha para ele. Aponta o dedo para ele e fala assim: a culpa é minha. Achou que ia botar a culpa no outro, né, seu sem vergonha? É bom, né, apontar o dedo pro outro. Deus levanta o profeta diz: eu tirei vocês do Egito, coloquei vocês aqui, mandei vocês não adorar o inimigo, vocês foram lá adorar o inimigo.
Interessante que o profeta não diz nada mais além disso. Está lá, verso de número 9 e verso de número 10. Eu disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. E o profeta vai embora. Eu imagino o povo olhando, dizendo, como assim? É só isso? Acabou, já era. Vira aí a carta para ver se tem alguma coisa escrita. Bota o disco para rodar ao contrário, rodar de novo, vira aí. Nada, nada. Só que imediatamente após o profeta apontar isso, o anjo do Senhor foi encontrar Gideão. Pastor Gabriel, e aí? Deus jamais vai confrontar você se Ele não tiver uma porta de escape aberta para você. Deus nunca vai confrontar você se Ele já não tiver uma porta aberta para você. Pastor, não estou entendendo. Deus nunca vai colocar você em um beco sem saída se Ele naquele beco sem saída não abrir uma porta para você. O modo operante de Deus é diferente do modo operante do inimigo. O inimigo lhe encurrala para lhe matar. Deus lhe encurrala num canto estreito para lhe salvar. Veja toda a história bíblica quando Deus fala para o povo. Quando Deus testifica, vocês estão sofrendo pelo pecado, logo após Ele aponta uma salvação. Livro do profeta Isaías, capítulo número 1. Você vai ler o livro do Isaías 1, o primeiro capítulo de Isaías. Meu irmão, é só peia. É peia, meu irmão, faça o teste. Isaías 1, vou ler quando chegar em casa, pastor Gabriel. Deus diz assim, eu não gosto dos cultos de vocês, não gosto quando vocês oram, não gosto quando vocês louvam, não gosto da celebração de lua nova, não gosto do jejum de vocês, vocês pregam, eu tapo os ouvidos, vocês gritam, eu viro a cara, eu odeio vocês são abomináveis aos meus olhos. Odeio os seus príncipes, odeio os seus sacerdotes, odeio os seus reis. Você olha e diz. Aí vem o verso de número 18. Depois de Deus apontar tudo que está errado, todo o pecado do povo, vem o verso número 18 e diz assim: mas venham a mim. Tem pecado? Tem, mas venha para Deus. Tem falha? Tem, mas venha para Deus. Tem passado tenebroso? Tem, mas venha para Deus. Cometeu crime? Cometeu, mas venha para Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele: você pode até estar errado. Um pouquinho mais alto, você pode até estar errado, mas venha para Deus. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente quebrada, falha, imperfeita, fracassada, torta, cheia de coisa. Aí quando chega aqui, o oleiro quebra e faz um vaso novo. Olha como Deus é bom. Vinde a mim, arrazoemos pois essa questão. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eu, Senhor, os tornarei brancos como a neve. Coloca aí o verso 19, Isaías 1 e 19. Depois de Deus falar, vocês têm pecado, vocês são falhos, vocês não prestam, Isaías 1 e 19, projeta aí. 1 e 19. Se estiverem dispostos, cutuca o irmão, está disposto? Eu estou achando que eu... Tem algum irmão aqui que é dono de restaurante para eu fazer uma propaganda aqui no culto? Lanchonete. A senhora tem lanchonete, é? Qual é a lanchonete da senhora? Dona Cozinha. Fica onde? Barbosinha, ali no centro? Pronto, olha. Mas funciona hoje de noite? Amanhã está aberto? Se você falar mais alto, como é o nome da senhora? Se você falar mais alto, a irmã Suiano vai dar um desconto bem bom para vocês ir lá merendar amanhã. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele: está disposto? Boa. Ai, todo mundo quer o desconto, viu? Olha aí.
se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. O povo estava na escassez, mas tinha uma promessa. Deus está levantando um libertador. O povo estava pobre, mas Deus aparece a Gideão. Eita, Deus bom! Então o anjo do Senhor aparece a Gideão no carvalho que está em Ofra, que pertencia a seu pai. E Gideão estava malhando trigo no lagar. Gideão estava fazendo o quê? Gideão estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Gideão se esconde, por quê? No momento em que ele fosse colher, lá vem os midianitas. E Gideão vai malhar trigo aonde se prensava, pisava as uvas. Não sei se você já viu aqueles vídeos. Uma pedra, né, cava dentro dela, coloca um caninho, coloca várias uvas, começa a pisar. Pisar, para poder sair o puro suco da uva. Só que não tinha uva. O lagar era um tanquezinho, uma cisternazinha pequenininha, um tanque de pedra pequenininho. Gideão estava malhando o trigo para tirar as palhas do trigo dentro do lagar, escondido dos midianitas. A Bíblia diz que por causa dos midianitas o povo vai construir as covas que estão nas montanhas. Pastor, o que é isso? Não estou entendendo. O povo para de construir casa para construir cova. A única profissão de sucesso na época de Gideão era coveiro. Engenheiro Einstein estava desempregado. Pedreiro estava desempregado. Carpinteiro estava desempregado. O povo não construía mais casa. O povo só queria quem soubesse cavar buraco. Quem cavava buraco todo dia tinha serviço. Você ligava para o irmão que cavava buraco e disse: agenda aí para daqui a 3 meses, que tem um arrumo aqui pedindo para eu cavar cova. Por causa dos midianitas o povo cava covas nas montanhas. Por causa do inimigo, para-se de sonhar, para de construir e começa a cavar buraco. Para quê? Para enterrar. Enterrar o quê, pastor? Tudo que Deus me deu. As covas e as cavernas construídas na época dos midianitas eram um sinal de que o inimigo é forte demais, eu preciso me esconder. Olha para o crente que está do seu lado e fala assim: pare de cavar covas. Olha para o crente que está do seu lado e diga para ele mais alto, para ele entender: pare de cavar covas. Deus não lhe chamou para ser coveiro. Deus não lhe chamou para enterrar. Deus lhe chamou para semear. É totalmente diferente. Eu vou falar isso de novo porque eu senti uma graça de Deus nisso daqui. Deus não lhe chamou para enterrar e matar. Deus te chamou para semear. Na época da crise tem gente que enterra sonhos. Na época da crise tem gente que desfaz famílias. Na época da crise as pessoas desistem de sua empresa, desistem de sua casa, desistem de seus negócios, abandonam tudo. Na época de Gideão era assim. Só que todas as vezes que o povo começa a desistir dos planos de Deus, Deus aparece para ressuscitar os planos dele. Eu vou falar de novo. Todas as vezes que eu na minha vida pensei em desistir do plano de Deus, Deus apareceu e ressuscitou o plano. O homem mata, mas Deus vai lá e ressuscita. Você pode ter enterrado, mas creia que tem um anjo bem grande sentado debaixo do carvalho com a pá na mão e dizendo: eu vou desenterrar esse sonho. Aleluia. Estou com medo, aí se enterra. Estou com medo, aí some. Tem crente que pela crise some da igreja. O cinto aperta, ele briga com Jesus. O cinto aperta, Isaac. E o crente vai brigar e ficar com raiva de Jesus. Tá liso, aí vou para a igreja não. Ou nada. Tá na peia, na prova, vou não. Se esconde. Começa a enterrar as coisas.
começa a desistir. Vamos só fazer uma pesquisa aqui, ó. Institutas Pão da Vida, Vox Populi Pão da Vida. Quem é casado, levanta a mão e dá uma glória a Deus aí. Tá do lado da esposa? Valeu, João. Tá do lado da esposa? Olha para sua esposa aí. Por que quando você briga com ela, você deixa de vir para a igreja? Não. Brigou, foi com ela. Ou pro culto não. Ou não. O inimigo vai batendo palma pra você. O inimigo. Meu servo, esse aí. Toda vez que você diz, eu não vou pro culto não, o inimigo faz, gol! Meu camisa 10. O inimigo comemorando. Gideão se esconde, o povo se esconde, começa a cavar, mas o anjo aparece. Aleluia. Não tinha vinho, mas Gideão estava fazendo alguma coisa. Gideão estava malhando trigo no lagar. Quando não tiver vinho, não pare. Quando não tiver vinho, quando não tiver uva, não pare. Não tem água, não tem leite, mas ainda tem um trigo para você malhar. Pastor, não estou entendendo. Vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Não tinha uva, não tinha vinho, mas eu tenho um lagar e tenho um trigo. Então vou malhar trigo no lagar. O anjo aparece a Gideão e fala aquilo que nenhum de nós falaria. É até engraçado. O homem estava escondido e o anjo aparece. Abri um parênteses aqui, você se esconde, mas Deus acha, tá ligado, né? Pode dar um perdido no pastor Gabriel, mas Jesus encontra você, você tá ligado, né? O anjo aparece e disse: primeiro, o Senhor está com você, vírgula, homem valente. Mas não estava escondido? Não estava com medo? Por que Deus chama Gideão de homem valente? Algumas traduções diz valente e corajoso. Repete até 2 adjetivos sinônimos: forte e corajoso, forte e valente. Como é que Deus chama um caba que está escondido de forte e corajoso? I don't understand. Pastor, não entendi. Como é que Deus chama um caba que está escondido de corajoso? Tem algum crente frouxo aqui? Tem um sinal com a mão. Para o caba que estava escondido, Deus chega e fala: homem valente. Aqui o anjo do Senhor aparece com um A maiúsculo. Anjo do Senhor, você dá uma olhada na sua Bíblia. Então o anjo do Senhor com um A maiúsculo aparece e diz: o Senhor está com você. Na sua Bíblia tem Senhor com S-E-N-H-O-R, tudo maiúsculo, que isso significa Yahvé. No original, no texto original em hebraico, era o nome Eu Sou o que Sou. O anjo aparece, que é o próprio Deus, e diz: Jeová está com você, homem valente. Mas não estava com medo, não estava escondido. Algumas traduções dizem guerreiro valoroso. Como, pastor? Esse é o grande segredo da fé, o grande segredo da palavra de Deus. Deus não lhe chama baseado no que você é, mas baseado no que você se tornará na mão dele. Eita Deus, eu vou falar de novo. Deus não lhe chama pelo que você é, mas pelo que ele vai fazer você se tornar. Eu sei que hoje é covarde, mas eu já lhe vejo como homem valente, forte e corajoso, como guerreiro. Vamos desenrolar esse mistério. Deus não chama Saulo por causa de Saulo. Deus chama Saulo porque Deus vai construir um Paulo na vida dele. Deus não chama Abrão por causa de Abrão. Deus chama Abrão por causa de Abraão. Não é o que é hoje, é o resultado do trabalhar, do operar, do lapidar de Deus na sua vida.
Hoje é covarde, mas amanhã vai estar lá no meio do monte dizendo: vamos Israel, o Senhor nos deu vitória sobre os midianitas. O homem estava tremendo as pernas no lagar. O anjo aparece, aí, ele vale, meu Deus, será que é o midianita? E Deus diz: homem valente. Tinha medo até da própria sombra, mas Deus diz: homem valente. Mas por quê? O segredo está no início. O Senhor está com você. Como é que Deus chama um caba para liderar um exército que nunca batalhou uma batalha? Como é que Deus chama um cara para liderar um povo que nunca foi líder nem de si mesmo? Basicamente, o Senhor convoca Gideão para uma Copa do Mundo sem nunca ter jogado nenhuma pelada no bairro. Nunca bateu nenhum racha com os amigos da rua. Aí Deus disse: você vai ser meu camisa 10 da Copa. Como? Por quê? Se o Senhor está com você, não importa o seu currículo. Lá atrás alguém entendeu, vou falar de novo. Se o Senhor está com você, eu não ligo para o seu currículo. Se o Senhor está com você, não importa se tem faculdade, diploma, não importa se tem ou não dinheiro, não importa se tem ou não conexão, não importa seu histórico de guerra. Se o Senhor está com você, já era, meu irmão. A vitória é do povo de Deus. Gideão não tinha currículo, mas o Senhor estava com ele. Gideão não tinha recursos, mas o Senhor estava com ele. Gideão não tinha coragem, mas o Senhor estava com ele. Segura na mão do crente que está do seu lado assim. Olha nesses olhinhos azuis, cor de piscina IG, recém-limpa pelo piscineiro. Vamos lá, olha nesses olhos azuis, que o crente está do seu lado aí, tem olho azul. Segura na mão dele e fala assim: se o Senhor... Aumenta esse volume aí que nós está acabando o culto. Diga: se o Senhor estiver com você, não importa o seu currículo, não importa o seu histórico, não importa o seu dinheiro, Deus está com você, meu irmão. Já era! Se Deus é por nós, aí já era. O Senhor está com você, homem valente. Deus aponta para o futuro de Gideão. Gideão estava preso no lagar. Deus aponta para o seu futuro. Gideão estava preso malhando trigo. Deus aponta para o futuro. Gideão estava covarde. Deus aponta para o seu futuro. Gideão estava com medo de passar fome. Deus aponta para o seu futuro. O crente está com medo de passar necessidade. Deus aponta para o seu futuro. O crente está com medo de quebrar e morrer no deserto. Deus aponta para o seu futuro. O crente é covarde, que se escutar um miado de madrugada, olha para a esposa e diz: amor, vai ver o que é. Deus aponta para o seu futuro. Eu estou falando para aqueles homens que escutam uma pancada em casa. Amor, levanta aí. Vá lá olhar. A mulher fala: amor, escutei um barulho, estou com medo. Aí o homem olhar para ela e fala: estou também. É para essa geração que eu estou pregando aqui. E para esse povo Deus diz: homem valente. Como é que pode? É porque Deus vê além do seu hoje. Existe um mistério no Deus que você serve. Ele é atemporal. Atemporal. Calendário tem a gente, Deus não tem. Calendário tem a gente, hora tem a gente, Deus não tem. Você está preso ao seu hoje, refém do ontem, com medo do amanhã. Aí Deus diz: meu filho, ainda antes que houvesse dia. Eita Deus, você está preso no seu hoje, refém de ontem, com medo de amanhã. Aí Deus chega para você e diz assim: ainda antes que houvesse dia. Vou falar de novo, que tem crente morrendo de medo de uma segunda-feira. Você está com medo hoje, aflito hoje, refém de ontem, com medo do amanhã. E Deus trouxe você no culto da tarde da Igreja Pão da Vida para dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou.
Segunda-feira não começou ainda, mas Deus já está na sua segunda-feira. Terça-feira não começou ainda, mas Deus já está na sua terça-feira. Quarta-feira não começou ainda, mas Deus já está na sua quarta-feira. O final de semana que vem não chegou, mas Deus já está lá. O ano que vem não chegou, mas Deus já está lá. O dia nem nasceu, mas Ele já está lá. E não há quem possa fazer escapar das suas mãos, porque quando Ele decide agir, quem, irmão, quem impedirá? O Senhor chega para Gideão e disse: você é um homem valente, não pela coragem que existe em você, é porque eu estou com você. Preciso contar para vocês um segredo, estou encerrando a mensagem. Tinha mais uns 300 tópicos aqui, mas vai ficar para a semana que vem. E é porque eu pedi a Isaac para me entregar o microfone cedo. Eita Deus. Vamos lá. Tem um segredo aqui. O momento em que o Senhor aparece a Gideão e fala da coragem. E eu quero falar aqui rapidamente 4 tópicos porque o Senhor chamou o Gideão. Primeiro, Gideão estava trabalhando. Se você não gosta de trabalhar, você não gosta de Jesus. Pastor, sou preguiçoso, então se converta. Não gosto de trabalhar, pronto, não gosto de Jesus. Jesus Cristo disse: eu trabalho, o Pai trabalha desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus gosta de trabalhar. Gideão estava trabalhando. Segundo, Gideão se importava com o povo. O questionamento de Gideão, ele diz: se o Senhor está conosco, como o Senhor está dizendo, por que nós estamos sofrendo assim? Gideão se importava com sua família, Gideão se importava com sua comunidade. Deus gosta de usar quem se importa com os outros. O poder e o dinheiro é bom para quem não deseja. Quem ama o poder ficará escravo dele. Quem ama o dinheiro se tornará escravo dele. Gideão tinha a visão da comunidade. Terceira razão, Gideão se achava incapaz. Ele disse: eu sou o menor da minha casa e a minha casa é a menor da tribo. Deus tem um carinho especial, diria até um hiperfoco, em gente que se acha incapaz. Deus tem um hiperfoco em pessoa que se acha incapaz. Parece que as pessoas mostradas, Deus fala assim: do meio. Quem se acha demais diz: eu não quero. Gideão se achava incapaz e Deus o chama. Quarta e última razão. A quarta razão pela qual Deus chamou Gideão. O ministério dele começou na casa dele. Antes de Gideão ser bênção para Israel, antes de Gideão libertar Israel, Deus o chamou para libertar sua casa. Não adianta nada fazer o fogo descer na rua e em casa não acender um isqueiro. Eita paulada seca, pastor, aguenta que tem mais. Não adianta de nada na rua fazer a chuva descer, o céu se abrir, mas em casa não enche um copo d'água. Não adianta de nada. Não adianta de nada ser uma bênção na rua, mas quando chega em casa, está com o diabo nos coros. É uma bênção, irmão fulano. Quando chega em casa, a mulher olha para ele e diz: meu bichinho está com cão nos coros, tá? Está com o diabo no diabo, é meu bichinho. Alma atribulada. Tem irmã daqui da igreja que dizia: pastor, ore para Deus me libertar do meu marido. Eu olhava e dizia: égua. Tem umas 50 orando para casar, a senhora está pedindo libertação, o negócio está feio. Senta bonitinho, canta louvor, mas quando chega em casa,
fala manso com todo mundo na igreja. Pai do Senhor, ídolo, como é que tá, meu irmão? Que alegria lhe ter na casa do divino. Aí quando chega em casa, amor, o que é? Na igreja, a paz do Senhor, meu querido e amado pastor Gabriel, servo do onipotente, onisciente, onipresente, onicadente. Que bom te ter aqui. Que saudade estava eu de ter contigo na igreja do Senhor. Quando eu chego em casa, a Bíblia dele está quase pegando mofo. O marca-texto que ele comprou na loja está engiando, porque nunca usou. Ministério começa em casa. Ministério começa no seu lar. Quer ver o fogo descer? Começa a adorar a Deus lá na sua casa. Quer ver a vitória no público? Começa a adorar a Deus lá no secreto. Eu não me conformo se o seu maior glória for aqui dentro da igreja Pão da Vida, não. O seu maior glória a Deus tem que ser lá dentro do seu quarto. Eu não me conformo com o seu louvor, o maior louvor da sua vida ser aqui no culto quando a Pão da Vida está cantando. O seu maior louvor tem que ser lá no seu quarto, quando você coloca a playlist. A sua maior oração não é a de 5 minutos que fazemos aqui. É quando lá em Mateus 6:6, entra dentro do teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. Antes de Gideão libertar Israel, Deus disse: vá trabalhar na sua casa. Pegue o boi que seu pai separou para Baal e vá matar. Estou encerrando. Juro. Pegue o boi que seu pai separou para Baal. Suba lá em cima do monte. E pegue o poste da deusa Asherah. Corte, faça lenha e mate o boi e queime o boi. Não entendi, pastor, vou explicar. Baal era o deus dos midianitas, deus daquela região. Asherah era a mulher de Baal, a esposa de Baal. Baal era o deus da providência, o deus da chuva, deus de toda aquela região que o povo adorava. O pai de Gideão tinha pegado um boi bem gordo e disse: eu vou sacrificar a Baal. Pega aí para você não se confundir na história. Pegue o boi que seu pai separou para entregar para o inimigo. Vá lá em cima da montanha e vá no poste de Asherah. Pastor, o que é o poste de Asherah? Um toco de madeira bem grande, que o povo chegava embaixo dele para oferecer macumba, despacho, fazer sacrifício. Deus disse: pegue esse poste de madeira, picote e faça lenha, taque fogo. Quando tacar fogo, você mata o boi e entrega em sacrifício a mim. Traduz, pastor Gabriel. Tudo que o inimigo preparou para fazer na sua família, você vai pegar e vai entregar isso para Deus. Tudo que Satanás trabalhou na sua família, você vai repreender e vai entregar isso para Deus. Deus fala para Gideão e diz o seguinte, trocando em miúdos: eu quero lhe usar para quebrar a maldição que está sobre a sua casa e sobre a sua família, Gideão. Aquilo que o inimigo, aquilo que foi separado para o inimigo, você vai consagrar a mim. Eita, que coisa poderosa. Aquilo que era para ser entregue ao inimigo, você vai consagrar a mim, Gideão. A família estava entregue ao inimigo, você vai lá, Gideão, vai pegar e vai colocar na minha presença. As riquezas estavam consagradas ao inimigo, você vai pegar, Gideão, e vai colocar na minha presença. O casamento está marcado pelo agir do diabo, você vai tirar da mão do diabo e vai entregar na mão de Deus. Deus estava dando uma ordem a Gideão: eu quero lhe usar, mas primeiro você vai entregar tudo o que você tem, toda a sua casa, toda a sua família. Amém. Vamos ficar de pé. Você nunca vai estar preparado para libertar quem está fora sem primeiro libertar quem está aí dentro.
Que doideira, o trabalho de Deus começa de dentro para fora. Só vai ser uma bênção aqui quando for uma bênção lá na sua casa. Mas deixa eu contar uma coisa boa. Deus vai começar a quebrar maldições lá na sua casa. Esses dias chegou aqui na Igreja Pão da Vida um irmão que era... A família dele é todinha de macumbeiro. E ele foi consagrado a uma entidade. A galera do Umbanda, da Quimbanda. Só bruxaria, magia negra prezada. E ele disse: pastor, aceitei Jesus. Eu só lembrei da história de Gideão. A família todinha refém do inimigo. Escravo da bebida, escravo de crack. Na família já tinha gente morrido pro tráfico de drogas. A maioria dos tios dele era refém do alcoolismo. Cachaceiro terrível. A mãe dele, a avó dele era dona de um terreiro de macumba. Aí a mãe dele aceitou Jesus e começou a orar pela família. Depois ele aceitou Jesus e veio falar comigo e disse: pastor, o que é que eu faço? Eu falei: irmão, Deus vai usar você para quebrar todas as maldições na sua família. Olha que coisa poderosa. Aquilo que era para ser entregue ao inimigo será entregue a Deus. As finanças podem estar na mão do inimigo, mas Deus deu uma ordem a Gideão: tire e sacrifique a mim. O casamento podia estar na mão do inimigo, mas Deus deu uma ordem: tire da mão do inimigo e entregue a mim. Pastor, por que Deus não faz o serviço completo? Não é all inclusive? Por que eu tenho que ir fazer? Porque quem vai tirar da mão do inimigo e colocar na mão de Deus é você. Deus não vai tomar da mão de Satanás se você não for usado para isso, se você não der permissão. Deus poderia muito bem vir arrumar a sua casa todinha, entregar a sua vida uma bênção sem você fazer nada. Mas Ele disse: você que tem que fazer. Quem vai ressuscitar é Deus, mas quem vai tirar a pedra é tu. Quem vai ressuscitar o morto é Deus, mas primeiro você vai tirar a pedra. Quem vai ressuscitar o menino é Deus, mas você tem que carregar o esquife. Quem vai fazer você andar é Deus, mas você tem que carregar a cama. Deus está querendo te usar, meu irmão. No encontro de Deus com Gideão, a história de libertação começou. No encontro de Deus com você, uma história de libertação para sua casa começou. Eita Deus. Quando Gideão convoca o povo, Deus dá um sonho aos inimigos. Olha que doideira. Oh Deus, queria tanto mais 3 horas para pregar. Deus dá um sonho aos midianitas. Gideão está lá no cume, só tem 300. E Gideão, com medo, vai lá no arraial do inimigo dos 120.000 homens e ouve uma conversa. Estava 2 soldados conversando lá no arraial do inimigo. E um disse para o outro: eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi um pão de cevada rodando, descendo uma montanha e destruindo tudo. Aí o outro disse assim: esse é Gideão, e a espada de Gideão destruindo todos nós. Gideão escuta aquela história que os inimigos estão contando e sobe lá para cima e disse assim: Deus me deu vitória. Pastor Gabriel, não estou entendendo este mistério. Meu irmão, o inimigo já sabe da vitória que Deus vai dar a você, meu irmão. É aquele tipo de coisa, só você não está vendo. Você está no fronte de batalha com trombeta, com cântaro, com tocha acesa, e lá no arraial o inimigo está morrendo de medo de você se levantar e dizer: pelo Senhor, a vitória sobre os midianitas. Rapaz, o inimigo não teme espada, o inimigo não teme lança, não teme escudo, mas ele morre de medo quando o Espírito Santo reveste a igreja do Senhor. Se hoje a gente tiver coragem de subir esse monte, cada um pegar a sua trombeta, a convocação para louvar a Deus, o seu cântaro eram pequenas vasilhas de barro. Se a gente quebrar, Deus age quando os vasos se quebram. Se tiver uns vasos inteiros ainda, bonito, com medo de se quebrar, tá errado. Deus quer quebrar vaso. E com tocha acesa, luz, verdade, iluminar os caminhos. O inimigo já está sonhando
com a vitória que Deus vai te dar. Eu quero orar pela sua vida, para a gente encerrar esse culto. O inimigo está sonhando com a vitória que Deus vai te dar. Eu quero que você aí feche os seus olhos e comece a refletir um pouco, a meditar sobre isso, e transformar essa oração numa meditação. Tem muito crente aqui que chegou aqui igual a Gideão antes do Espírito Santo, com medo, covarde, escondido, frustrado, abatido. Chegou aqui de cabeça baixa, se escondendo de tudo e de todos. Senhor, eu sou esse Gideão que estava escondido, que estava com medo, mas o Senhor enviou o seu anjo. Talvez você chegou aqui escondido, com medo, aflito, mas o Senhor enviou o seu anjo. Nesse culto, 4 horas da tarde, esse domingo, o Senhor enviou o seu anjo sobre essa igreja. O Senhor enviou o seu anjo e disse as palavras mais bonitas que você já ouviu na sua vida. Qual, pastor Gabriel? O Senhor está com você. Coloque a mão no seu coração e repita comigo, diga: o Senhor está comigo. Acredite nisso que você está dizendo, diga: o Senhor está comigo.